E iniciamos aqui mais um BC BravaCast, o único podcast que realmente conecta com pessoas autênticas. E aqui na minha frente, um cara que é uma figura. Ele construiu um grande legado em Balneário Camboriú, em Itapema e na Praia Brava. Muitos e muitos corretores, e ele é reconhecido realmente por todo o nosso mercado imobiliário. Quero que vocês conheçam profundamente agora as histórias de Custódio Ribeiro. Seja bem-vindo, meu irmão. Valeu, muito obrigado pelo convite, estar aqui no BC BravaCast. E vamos lá, vamos abrir a caixa preta aí hoje, tudo que a gente puder conversar, fique à vontade para provocar e a gente entregar aí o máximo para essa audiência que te acompanha. Que bom, Custódio, é uma honra tê-lo aqui presente. Sei que para poder tirar um pouquinho você da tua agenda diária, dá um trabalho, mas eu tenho certeza que para quem está nos assistindo, principalmente que trabalha no mercado imobiliário, não só da nossa região, mas no mercado imobiliário nacional, vai ter uma caixa preta que vai ser aberta com várias e várias dicas valiosas para você. Então vamos lá, Custódio, vamos conversar um pouco. Há quanto tempo aqui em Balneário Camboriú já? Cara, Balneário Camboriú, cheguei em 1998. Que legal, então tem bastante tempo aí, graças à minha família, né? Eu já veraneava por aqui, acabou vindo para cá por todo um contexto familiar. E isso é muito interessante, tá? A gente veio porque no momento de dificuldade econômica da família, sim, o que tinha para se ancorar era um imóvel na praia. Entendi. Né? E aí esse imóvel estava na Barra Sul, em Balneário Camboriú. Então isso é um contexto muito legal. Que legal, porque cara, o mercado imobiliário, mais do que ser um veículo, né, transformador na minha vida, enfim, hoje o escritório aí, centenas de pessoas que estão conosco, mas ele foi um pilar essencial num momento de dificuldade para a família. Né? Então acho que isso é algo bem emblemático aí na história, na nossa jornada. Né? E vocês vieram de onde? Meu pai é vendedor, né? Eu com poucos anos de vida aí já tinha morado em algumas cidades, né? Certo. Então, quando eu vim para Balneário, eu estava em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Pô, morei lá, pô. Baita cidade. Adoro. Gosto demais de lá. Abraço para... Não vira show da Xuxa, tá? Mas um abraço para todos os familiares, amigos de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A gente tem uma baita de uma audiência lá. Muito legal. Amo Cidade Morena. Cidade Morena. E a parte maravilhosa da Cidade Morena são as pessoas. Tenho bons amigos de lá. Também tenho. Então, cara, é uma terra muito especial. Mas eu já morei em Curitiba, sou nascido em Maringá. Você é Maringá. Né? Então, eu tive 2 passagens em Campo Grande, nessa fase de infância, adolescência, né? Então é algo muito carinhoso que eu tenho por lá. E acabei vindo para Balneário com meus pais nesse momento, novo, né? Estudei aqui, passei por colégios aí, né? Era uma figura que bem ativo aí, então, eu girei bem os colégios aí, mas na verdade sabe o que estava acontecendo comigo? Eu estava preparando o network. Engraçado, que você vê que aqui eu acho interessante que não tem nada combinado, né? Vamos lá. Foi no ao vivaço, assim, enfim, sem filtro. E eu estudei também no Unificado, no passado, né? Que nós viemos para cá em 95. Olha aí, foi muito bem, recente. foi na época, e aí depois abri comércio em 99. Eu passei pelo Unificado também. Você passou também, com certeza. O Neto, que era o diretor lá, eu lembro, na época. Enfim. Mas foi bem interessante aí estar aqui. E tem uma situação muito legal da infância, que, cara, eu ando com alguns clientes aqui, que pegam alguns atalhos aqui em Balneário Camboriú, e os caras falam, cara, como é que você sabe dessas ruas? Mas eu fui atleta de bicicross. Ah, que legal, então, cara. A bike, né? Eu acho que se você quer conhecer uma cidade, explorar muito, a bicicleta você vê coisas que de carro você não vê, né? Como se caminhar também, ficar ainda mais lento, mais limitado. Então, toda essa parte aí, eu cresci aqui andando em tudo quanto é canto. Isso foi muito legal. Hoje me ajuda, né? Em termos de mercado imobiliário. Porque, cara, mas eu ia pro colégio, via a Terceira Avenida, onde hoje tem bastante gastronomia. Era tudo chão batido, não tinha nada. Também. Então, acompanhar esse desenvolvimento foi muito legal. E é tão interessante essa passagem do imóvel, né? Que é um imóvel hoje que foi filmado por muitas vezes, que é onde vai ter o Armani Casa da Embraed, que é aquele edifício que foi demolido. O Roveda? O edifício Ivo Roveda. Ivo Roveda. Era lá o apartamento de vocês? Era que lá. Legal, e olha cara. Só que legal. Aproveitar que a gente vai entrar lá, eu até vou ter um conteúdo, a gente já programou esse conteúdo.
para soltar, vou contar a história desse apartamento. Ah. Mas esse apartamento lá ele foi comprado na época por R$ 163.200. Lá. Né? Eu tive a oportunidade Em de, frente, esses tempos, ver esse contrato. E aí, muito interessante, R$ 200 era dinheiro, que senão não estaria no contrato, poderia ter Sim. sido muito bem arredondado. Era 160 R$ 163.200. mil, 60, mil 163 mesmo. mil Em dólar, reais em dólar. e 200, isso. Na época ainda tinha muito essa Tinha transação muita, de tinha dólar pau a pau. Mas o que é interessante, que na ocasião entrou um Maré Turbo Azul. Putz, me Por perdoe 40 mil. para os donos de Maré. Teu pai tinha um Maré. Maré Turbo, pô. Mas Mas era carrão, eu adorava andar de Maré. E um apartamento Doral Atlântico, também era do Teixeira Consultora, eu vou ver, era do Sim. Teixeira, por 37 mil. O Maré, e isso é muito interessante, que eu fiz um estudo sobre ciclo imobiliário, lá de 2000. Em 2000 foi onde categorizou o bem de consumo e o bem imobiliário. Sim. Né? Que até então, esse é um exemplo real que eu estou trazendo, em 98 era mais caro uma areia do que um apartamento 3 quartos Com em Balneário Camboriú. certeza, verdade. Então, por depois... conta da importação, etc. Exato. Então depois aquilo, né, se descolou e de fato o imóvel se posicionou. Mas é interessante que era uma areia por 40, o apartamento por 37, e aí o restante aí que foi pago em dinheiro, mas esse apartamento, quando a gente veio para cá, usufruir dele, era um bem que já estava acima de R$1 milhão, e aí foi uma grande salvação para a família no momento de dificuldade. Então esse imóvel tem uma passagem muito especial na nossa vida, né, principalmente na vida dos meus pais, porque inclusive gerou vários dividendos, né? Com certeza, então, poxa. Outros imóveis entraram no negócio quando foi comercializado, e aí até hoje ainda faz parte aí do patrimônio dos meus pais. Então é algo muito interessante e legal. Então essa foi como a gente veio parar em Balneário Camboriú. Entendi. Então, esse foi o motivo real. E daí nós estamos falando, você está com 20 anos no mercado imobiliário, em 2005, mais ou menos, foi quando você iniciou? 2005, aí eu entrei no mercado imobiliário com 18 anos. Você entrou novinho, cara, já foi direto. Eu era muito... Difícil acontecer isso, né? Eu sempre fui do Brick, né? Do Brick é bom. Sempre fui do Brick. Eu tinha um amigo, eram outra realidade, né? Mas eu aprendi a permutar permutando roupa. Entendi. Né? Que é o seguinte, um grande amigo meu, Matheus, e aí, cara, tinha uma hora ele falava, Matheus, cansado dessas roupas aqui, velho. O que você tem aí? Vem pra cá, traz uma mochila e vamos fazer uma permuta, vamos dizer assim. Sim, né? Mas o Brick. O escambo, era o Brick. E eu sempre fui muito agilizado. Então, parte da infância eu andei de kart. Sim. No Mato Grosso do Sul, cartódromo do Heitor Senna. Sim. Tive um bom destaque lá no estado, que acabei legal, fazendo cara. Paulista, etc e tal. E aí, quando a gente veio pra cá, hoje se fala muito em trabalhar por propósito, né? É um romântico pra caramba, mas tá aí, tem muita gente que fala sobre isso. E meu primeiro emprego foi justamente sobre propósito. Eu queria só andar de kart. Eu costumo dizer que eu era... Mas você andava naquele kart da Barra Sul, que hoje é onde é o... que é ali? É o aquário. É o aquário, isso, justamente. Eu andei muito ali de kart. Isso. E aí, cara, eu comecei a trabalhar lá como auxiliar de mecânico de kart e eu era sempre funcionário do mês, né? Por quê? Eu era o único cara que ganhava tudo e gastava tudo no emprego. Né? Então, eu só queria andar de kart. Entendi. Então, eu recebia e gastava. E do lado de casa, né? Do ladinho de casa. Do lado de casa. Ia de bike, voltava. Depois, acabei trabalhando com o mercado de confecção. Vendia roupa em surf shop. Isso aí já com 16 anos. Tive uma fase de vendedor de roupa autônomo. Né? Ali eu comecei a aprender sobre fluxo de caixa. Então, ia para Brusque, Guabiruba, comprava roupa, o cheque para 30, voltava, descobri que tinha... Hoje eu falo PCI dentro da empresa, perfil de cliente ideal, mas eu descobri que tinha uma grande gama para comprar moletom de jovens que trabalhavam em lava-jatos. Sim. Né? Então eu rodava todos os lava-jatos de Balneário e eu... Por que eu falo de fluxo de caixa? Né? Porque eu comprava para 30 e vendia sempre parcelado em 2 vezes. Eu descobri que esse perfil de cliente ideal, esse PCI, ele recebia em 2 vezes. Ele recebia semanal, né? Então ele recebia todo sábado, ele recebia o dinheiro dele. Entendi. Então todos os sábados eu passava e vendia esses moletons. Essa foi uma fase antes de eu ir para representação comercial, quando eu fiz 18 anos. Caí para representação, eu tenho 3 irmãos, né? Então eu sou o caçula, somos em 4 no total. E cara, eu queria me formar. Sempre tive essa cabeça de estudo e tal, e queria me formar.
E então a representação comercial não me possibilitava isso, porque eu saía segunda, voltava quinta, Sim. e sexta ia para a fábrica em Blumenau, de confecção também. Era uma coisa que meu pai fazia, eu estava seguindo os passos dele, e aí não dava. E aí sempre trabalhei com vendas, família tá todo mundo com sangue de vendedor. Falei, cara, pô, mercado imobiliário, né? Meu pai conseguiu abrir uma porta para mim. E aí eu agarrei a oportunidade, entrei como estagiário numa imobiliária, 17º dia vendi meu primeiro imóvel. Ali tive uma grande Você pode lição. falar qual que era a imobiliária? Você lembra? Claro, a Marli Dalla Maria, Da grande Marli, professora. pô, minha mãe né? já comprou apartamento com a Marli. Pô, a Marli foi assim, minha eternamente mãe já grato, comprou. uma professora Conheço. excepcional, me ensinou não somente sobre vender imóvel, não somente sobre técnica. Que legal, muitas cara. coisas que hoje os corretores têm dificuldade de fazer no dia a dia, mas muito trabalho duro, horário, né? Hoje tem não sei quem que trouxe essa porcaria para o mercado imobiliário do plantão, né? Que lá no escritório a gente não usa essa nomenclatura, a gente usa outra nomenclatura, mas eu acho pelo ganho, e aí aqui está um papo reto, né? Sim. Pelo ganho que tem a categoria, pelo potencial de ganho que tem, pelo que os honorários de intermediação imobiliária, o cara entender que ele vai trabalhar em dia que ele tem plantão, esse cara para mim é um absurdo o mercado ele ter essa prática, né? Sim. Mas ali era segunda, trabalhava muito, tem uma história muito marcante na minha vida que aconteceu no domingo, trabalhando no domingo, né? Foi meu primeiro insight para me transformar em empreendedor, né? Então eu posso falar disso um pouquinho mais adiante. Mas, cara, ali eu entrei, 17º dia, 3 brincos na orelha, cabelo cachopinha, e fiz minha primeira venda. Que legal, cara. E, cara, foi muito legal. Uma cliente, quando a gente fez o rebrand da empresa, com 12 anos, a gente levou ela no evento, né? Que foi muito legal. Foi a primeira pessoa que confiou no meu trabalho, que fez o trabalho, e foi a Vanilda, né? Uma senhora que estava vindo do interior do Rio Grande do Sul, enfim, com toda a expectativa de uma vida com mais qualidade na praia. E eu fui o veículo para ela nisso. E ali foi sem entender ainda muito bem o que estava acontecendo, eu estava num processo que hoje é o que a gente orienta o nosso time a de ser muito consultivo, né? Genuinamente ajudar as pessoas através do mercado imobiliário. E ali, cara, eu passei a entender tudo e a conexão, né? O fit foi tão grande que tudo que acontecia e batia nela no mercado, ela trazia para mim avaliar e entender. E ali foi um grande processo de aprendizado, porque eu conheci muito imóvel para chegar no imóvel da venda. Né? Então, porque eu ia fazer o quê? Eu visitava antes para dizer se valeria ela visitar ou não. Com certeza. Então, ali eu já estava fazendo um processo muito coisa mais que falta consultivo. muito no mercado, você sabe disso. O cara tem muito... Né? Vai mostrar a primeira vez, exatamente, sabe, nem conhece, não conhece. Não sabe nem qual a outra garagem. prática da região aqui. É demais. Muito positivo para as consultoras, parabéns a elas que se desenvolveram na questão de atendimento, mas é algo que deixou o corretor em déficit e conforto. Né? Como ele tem a parte de atendente da construtora, o cara vai lá e parece entrega pro envelope lá e fala, ó, né? Depois então, só vem com o envelope cheio. Tem que deixar claro pro corretor que ele não é corretor, você não é um conector entre cliente e consultora, você é muito mais que isso, você tem que fazer todo esse processo comercial, né? Mas hoje não é o que muitas vezes acontece. A parte contratual também, os corretores geralmente não... Quanto mais conhecimento você tiver do processo, do início ao fim, justamente, mais você vai conseguir ajudar as pessoas no mercado. E isso eu posso falar que eu fui corretor de imóveis muitos anos também, né? Estou completando 15 anos. 30 anos de vendas e 15 anos de carreira no mercado imobiliário, né? Custódio. E a gente veio de uma escola antiga, que era tipo assim, você faz a falta, cobra e depois tá lá na área para poder cabecear ainda. A gente tinha que fazer tudo. O cara reclama do lead hoje que chega no CRM dele, no telefone dele aqui. Quero ver tu pegar a página amarela, ligar para todo mundo e às vezes é o seguinte, vir até a cidade para ver se o cara vai te atender, entendeu? E apostar a ficha. Essa é a realidade há 20 anos atrás. Os né? classificados de jornais, cara, tá etc. Hoje era uma loucura. É uma situação... Hoje é mamão com açúcar, fala bem Nutella. A verdade. Né? Então hoje está Nutella. Mas obviamente que mudou o comportamento humano, muda tudo isso. Mas né, todo o contexto foi alterado de sociedade, mas de fato era outro comportamento e as dificuldades eram outras. Hoje existem outras dificuldades. Né? Mas Então esse foi o início, por que eu entrei no mercado imobiliário e isso me possibilitou estudar. Que isso também, né? Eu sempre digo, a vida, às vezes a gente não entende o que está acontecendo, o que a vida está nos propondo naquele momento. Mas quem se compromete a viver o processo e passar pelo processo,
Depois que você vive, você olha e aí você passa a ter uma compreensão sobre aquilo. Mas a faculdade, eu nunca rodei na faculdade, mas eu fiquei 7 anos na faculdade. Eu fazia 3 matérias por semestre. Então eu fiquei muito tempo na faculdade. Cara, isso é fantástico, né? A Rô, minha esposa... Conheceu todo mundo na faculdade. Exato. Você estudava aqui também? Eu estudava na Univale. Eu também estudei na Univale. Só que eu fiz pouquinho, eu fiz turismo. Isso, eu fiz administração com habilitação em marketing. Entendi. Eu não terminei turismo. E foi muito legal esse processo também, porque iniciei como corretor, comecei faculdade. Com 5 anos eu virei a chave e aí fui empreender. No empreender, eu tive muita consultoria. Muita consultoria. O meu TCC bombou. Bombou. Que legal. Eu tinha um professor, saudoso Manuel Gama, me ajudou muito. E, cara, esse cara colocou um título no TCC que era o seguinte. Imagina, Balneário Camboriú, quantidade de corretor na faculdade. O título do TCC era Mercado Imobiliário Balneário Camboriú, venda direta ou através de corretores de imóveis. Ou vai ou racha. Entendi. Cara, e aí, putz, né, sala lotada e tal. Então foi uma experiência bem bacana e nisso aí também me ajudou muito com o relacionamento com incorporadores já com olhar de dono, porque na época eu entrevistei todos os grandes para entender o comportamento de vendas das incorporadoras. Né? Qual estava orientado a vender através de mercado, qual estava orientado através de house, né? E isso é muito legal, porque quando eu olho lá atrás, isso eu estou falando de 14 anos atrás, aquele posicionamento é reflexo de hoje. Sim, com certeza. Posso mencionar que a Procave, que sempre teve uma orientação de time interno. Né? Sim, sempre. E é o que está aí hoje. Né? Então, assim, é interessante olhar isso. Quem migrou, existiram algumas que migraram, né, nesse posicionamento, entendeu que o canal via corretor de imóveis, né, olhar para fora do mercado, a capilarização era muito maior. Muito maior, com certeza. Isso, né, e quem seguiu nessa estratégia que estava montada lá atrás. Mas essa foi a jornada de corretor aí, com faculdade e tudo, e foi uma grande preparação. Tanto na preparação para empreender, porque eu já comecei a usufruir. Acho que todo professor gosta de um aluno dedicado, né? E eu era da turma do fundão, tô longe aqui de ser CDF, não é essa a questão, mas eu sempre explorei muitos recursos que tinha. Então terminava a aula e dizia, pô, professor, tô com um caso lá na empresa, tô tentando contratar, tô fazendo assim, assado, tô com esse problema e tal, o que você recomenda? Então eu usei muito da faculdade já na prática. Ótimo, isso porque cara, se você se forma... muito bom. Você falou de ADM, eu fiz ADM, só que eu já sabia também na prática. É um diferencial total. Do que aquele jovem que ele entra e só consome, né, o conhecimento pronto e a hora que ele vai para a prática é completamente diferente. É outro game. Muda completamente. Muda completamente. A vida bate, né? A vida bate. Então, quando você vai para a prática é outra realidade. Mas, e nessa transição, mencionei aqui, mas é algo muito legal. Cara, teve um dia no domingo, eu me lembro como se fosse hoje, né? Eu tava... A Rochelle sempre fala que eu tenho um problema, né, de horário. E, de fato, é sempre complicado quem trabalha com vendas ou que está ligado a processo comercial. Hoje, minha função é ajudar o time, os gerentes, né, a tocar a nossa operação. E aí, cara, é marcar um compromisso. Putz, o cliente precisa fazer uma call, a gente precisa entrar com o incorporador. É alguma coisa naquele horário, né? E esse dia foi exatamente isso. Ó, tô saindo da imobiliária. E aí, cara, fui começar a fechar a porta, buzinou um Astra e... Espera aí, segura aí um pouquinho. Aí eu falei, caramba, mas beleza, vamos esperar. O cara foi, parou na frente do Itaú, ali na Avenida Brasil, e voltou na imobiliária um casal, né? Aí eu recebi eles, fechei a porta, já era horário de estar partindo para o almoço, e acabei azedando o almoço que tinha combinado com naquela ocasião, era namorada ainda. E, cara, e esse cliente foi muito especial, porque eu fiz o mesmo processo consultivo, né? Gerei uma conexão muito forte. O casal se olhou no momento que foi muito especial para mim. A gente fala isso hoje dentro do escritório, dentro da metodologia a qual a gente desenhou e segue e executa dentro do escritório, que é entender para atender, né? Então, entender profundamente. O imóvel é apenas um veículo. Ninguém quer comprar imóvel. Ninguém quer. O cara que comprou imóvel ontem, ele não queria comprar imóvel. Ele está resolvendo algo através daquele imóvel. Né? E aí, eu fiz a seguinte pergunta sobre as reais motivações e tal, e eles chegaram a um filho. Né? E o filho, cara, de Curitiba, precisava sair
dentro do quarto, deixar de jogar videogame, de ficar no computador para pegar sol. Olha que loucura. Então, o imóvel, na verdade, ele era um acessório à área de lazer. Sim. Eles queriam comprar uma área de lazer ensolarada com muitas crianças para que tivesse vida e que tivesse um apartamento que atendesse a família. Né? E aí, cara, eu fiz todo um processo com esse cliente, foi muito legal. Comercializei o imóvel, eu até comercializei um imóvel, eu até brinco que... Esse do domingo. Esse cara do domingo. Por que eu vou citar ele? Porque esse cara... o dia que eu vendi o imóvel, até foi muito interessante quando eles acharam o imóvel, que parecia que eles tinham... Eu tinha contratado, tinha tanta criança, cara, na área de lazer. Tava O negócio chegou assim, pô, o casal já se olhou, tipo, aqui tem vida e tal. E aí deu certo o negócio, mas por que foi interessante? Depois de todo o processo comercial, venda realizada, esse cara me olhou nos olhos e falou o seguinte, cara, você tem um brilho diferente. Você já pensou em ter uma imobiliária? Eu falei, cara, não tô nesse lugar e tal. Aí ele falou o seguinte, abre uma imobiliária, eu vou ser seu investidor. Quanto você quer para abrir uma imobiliária? Vamos ser sócio. Esse foi o primeiro cara... Se você não tivesse no domingo lá... Né? Olha como é importante. É importante, né? Então, sim. o processo... Aonde viver o processo é importante, cada etapa dele, porque às vezes a descoberta ela tá um passo de você resistir mais um passo. E aí vem num... Por isso que eu acho legal isso que nós estamos conversando, que é justamente, vou voltar a frisar, nada combinado, porque é uma frase que eu costumo dizer muito, não existem coincidências, existem deucidências. É você estar no lugar certo, no momento certo, para que algo novo aconteça. Que é esse momento que você viveu. Se o custódio não estivesse lá, de forma aberta, inclusive, falar, não, hoje eu não estou atendendo mais, você podia fechar a porta, você fechava a porta para a tua grande oportunidade. Né? É isso aí. E foi muito legal que esse aconteceu algo... Eu não empreendi com esse cara. Não, porque aí tem algo que... Mas se despertou. Para mim é interessante que trata-se de lealdade. Sim, com certeza. Que é algo hoje que a gente prega e está dentro da nossa cultura, dentro do escritório, que é o seguinte, cara, ser leal, né, honrar a quem te abre a porta. Com certeza. Então aí que eu voltei, né, na época a minha líder, a Marli, disse para ela, olha, tá acontecendo isso. Me lembro até hoje, um almoço aqui na Avenida Brasil, no Sapor Especial. Sim. E ela disse o seguinte, mas tu quer o quê? Tu já tá vendendo, guri, tu tá ganhando bem. E eu dizia assim, eu quero ganhar mais, eu quero mais responsabilidade, eu quero me desenvolver. E aí foi muito legal que aí surgiu a oportunidade de gerência. Né? Então, ali eu comecei a gerenciar o escritório. Ali também tive uma aprendizagem sobre gestão de pessoas. Né? Excelente professora, mas como eu tenho minhas qualidades e minhas fraquezas, meus defeitos, como você, como qualquer ser humano, ali tinha uma fraqueza que era a gestão de pessoas. Esse cargo ele foi... extinguido 4 meses depois de eu ter assumido a gerência. Né? Então eu assumi a gerência, cara, a gente bombou. Eu me lembro que na época, foi do segundo ou terceiro mês que eu tava como gerente, eu tinha faturado como 54 mil reais. Isso aí eu tinha uns 22 anos. Certo. Foi onde eu comprei meu primeiro imóvel, que foi lá em Itapema, né? Um terreno. Troquei de carro e guardei grana, num mesmo mês. O imóvel naquela época, o terreno foi 17 mil reais. Então, olha como as dimensões de dinheiro eram diferentes, né? Mas hoje a gente fala de um terreno 3 milhões. Não, era um terreno até o Alto São Bento. Sim. Né? Mas não tem nem ideia de quanto está lá hoje, que não é uma região que a gente atua. Como a gente tem nicho somente para vertical e atua só em regiões nobres, a gente não atua nesse local. Mas foi algo que é interessante, que eu me lembro, né, do nível de faturamento para a idade que eu tinha, para os desafios que eu estava buscando e o que eu fazia, que hoje é uma coisa que eu entendo que é um grande diferencial que eu acabei aplicando na minha carreira, que, cara, é colocar a pele em risco e fazer aquilo que... Não adianta eu ser corretor de imóveis, falar para o meu cliente investir em imóveis, falar que a nossa região ela é promissora, que valoriza ano após ano e investir em criptomoeda. Sim, entendi. Não tem congruência. Né? Então, desde lá de trás eu comecei já a colocar ficha em imóvel e o que eu ia ganhando ia botando em imóvel. Então, isso foi algo muito legal. Mas eu acabei ali sendo extinto o cargo depois de 4 meses, sustentei. Depois de alguns meses, a proprietária, né, então diretora da imobiliária, foi fazer uma viagem quase um mês em Dubai. E ela disse, olha, enquanto eu estiver fora, vai ser
e nomeou uma outra pessoa como gerente, que era uma familiar. Aí ali eu determinei que ia sair. Isso, aí falei, cara, ali eu não aguentei. Segurei mais uns dias, organizei minha saída e aí fui para o rosto do mercado. Quase fui trabalhar na FG como interno. Tive algumas outras propostas, mas acabei conhecendo uma pessoa que não conhecia. Um amigo nos apresentou e esse cara me disse o seguinte, cara, pô, tu é do mercado e tal, né? E até um passo antes, né? Porque que eu falei, cara, eu preciso de um escritório. Foi um dia que eu fiz uma venda, né? E eu assinei um contrato no capô do carro. No capô do carro. Ali, cara, passa um filme na minha cabeça. Falei, cara, ali, esse negócio não é pra mim. Eu preciso... É duro, né, cara? Não tô nesse lugar. Daí encontra no café ou encontra o cliente no cartório. Nossa, ali autônomo, eu vendi isso. Cara, nessa não era desse jeito? Pra caramba, e rendia muito bem. Sim. Sozinho e tal, tocando ficha, né? Sempre trabalhar desde cedo. E o carro era o escritório. Cara, loucura. O arquivo. E aí conheci o Rodrigo, né? O Rodrigo, falou, tem um escritório que tá vendo e tal, você não quer entrar comigo? Ali, propus um nome, falei, cara, você é Rodrigo, eu sou custódio, eu usava CR, Investimentos Inteligentes, tinha um cartãozinho de visita. Legal. Falei, cara, vamos de CR, custódio Rodrigo e tal. Joguei na mesa, ele falou, eu topo. Aí a gente nasceu como CR Soluções Imobiliárias. Esse é o CNPJ que foi fundado lá em maio de 2011. E aí, cara, foi muito legal esse começo de jornada, empresa... 3 metros de porta na Avenida Brasil, era uma garagem, essa sala comercial, que era uma vaga dupla. Só que uma vaga de garagem na Avenida Brasil vale um dinheiro, uma sala comercial vale muito mais. O que o dono fez? Fechou a vaga de garagem e transformou em sala. E ali era a nossa imobiliária. Né? Então, a imobiliária começou ali, e aí, cara, a gente começou, foi vendendo, até que chegou no 3º ano, o negócio estava meio desproporcional, com dor no coração. Chamei ele para uma cerveja, uma pizza super amigável e disse o seguinte, cara, ou eu compro ou tu compra. Né? E aí a gente acabou amigavelmente, né? Acabei comprando as cotas societárias e fiquei sozinho. Entendi. E aí toquei o barco da CR por muitos anos só aí, foi bem desafiador, bem legal. E, cara, só memórias boas aí desse tempo, muito bom, tá? Era uma outra era de mercado, um mercado muito mais rápido, os imóveis eram mais baratos, então a tomada de decisão de compra, a jornada do cliente no processo era muito menor. Muito mais achatado, com certeza. O cara descia quinta, sábado, saía com o imóvel. Já saía, lógico. Argentino, então? Na hora. Era um negócio que era pai bola. Via 2, eu fico com esse. Via 3, fico com esse. Era muito, muito rápido, né? Eu costumo brincar com um termo, que eu falo que a Avenida Brasil ali, hoje ainda né? Mas eu falo, ele é a faixa de Gaza. Cobra comendo cobra do mercado imobiliário. Não tem jeito, né? O cara... havia um passeio antes, né? Ainda tem, né? Muitos clientes que vão ver vitrine, etc. Mas o mercado mudou muito, né? Mas ali na faixa de Gaza, era todo mundo... Você tá de olho já de longe, assim, para ver que o cliente tava na vitrine do outro lá na frente, né? Até passar na... Cara, o comportamento das pessoas ali no comércio é interessante. E o mercado é muito louco, né? Porque... a gente fala de milhões aqui com uma naturalidade, né? E as pessoas, elas são obrigadas a se abrir no processo, né? Então você trata de números assim, que às vezes na cidade desse cara ele nunca falaria dessa quantidade de valor, né? Não, com certeza. Mas ali na Brasil acontece tudo. É ao vivo ali que acontece. Diminuiu muito, né? Clientes de PDV diminuiu muito, consideravelmente. Mas ainda se faz bons negócios. Com certeza. Então, você faz bons negócios aí com clientes que estão caminhando ali tranquilo. E às vezes em horários mais light, né? Então, domingo ali, por exemplo, final de tarde, o pessoal indo para missa e tal, aquela coisa toda, o centro da cidade se movimenta, né? Então, enfim, tem vários momentos aí que... Você falou duas coisas que eu sempre coloco também, que vem bem de encontro com o que você fala. Você falou que o cliente nunca vai comprar um imóvel, ele vai resolver um problema. Certo? Sempre ou é um divórcio, ou é um luto, ou é a ampliação, ou é, no caso, o menino que precisava do sol, etc. Então você tem sempre que entender que você não está ali por uma simples comissão, e sim para poder resolver, para poder ajudar algo muito maior. E aqui, o que você planta, você colhe. E a gente vê esse mercado, às vezes, tentando empurrar e vender coisa que não... a garagem não é rotativa. Daí a pessoa compra, a garagem é rotativa. Hoje não tem tanto isso. Mas antigamente você viveu muito isso também, né? Eu sei porque já teve familiar que comprou
E aí, surpresinha, garagem rotativa. E o corretor havia falado que era privativa. Daí o negócio já foi, enfim. Sabe que algumas coisas, a vida é feita de escolhas, né? E você pode escolher. Esse caso que você mencionou agora, do tipo de vaga de garagem, a gente escolheu. A gente demitiu muitos clientes. Sim. Hoje a gente não pode ser área nobre, a gente não trabalha com esse perfil de garagem. Entendi. Porque em algum momento a insatisfação vai vir. Com certeza. Se não for na compra, se não for no uso, exemplo, não tem o veículo, não usa a garagem. Vai ser na hora da venda. Vai ser na hora da venda. Em algum momento, sim. A insatisfação vai ser lembrada. Em algum momento de insatisfação, o seu nome vai ser lembrado. Então você pode ter uma escolha. Não comercializar esse tipo de imóvel. Com certeza. Renunciar a isso. Lógico. Né? Eu acho que o sucesso hoje ele tem sobre persistir, sobre método, sobre ter time engajado, pessoas que entregam, que estão juntos contigo no front, no campo de batalha. Mas sucesso é muito sobre renúncia. Sobre você dizer não para aquilo que não vai te levar ao sucesso. Né? Sucesso é muito mais não do que sim. Com certeza. Né? Então, é abdicar de algo para poder chegar lá. Exatamente. Esse aí é um dos cases que a gente tem. Hoje, dentro da CRI, o que acontece? A gente tem um case que foi 19 para 20, nós demitimos 70% dos clientes. Demitir 70%, não sei, você que está nos assistindo, não sei qual é o teu ramo de atuação, mas imagine você num cenário de demitir 70% dos teus clientes. Falar hoje, deu certo, foi case, foi reconhecido, é fácil. Mas na época era loucura. Executar isso é muito difícil. Sim. Mas o que a gente fez? E hoje eu tive um bate-papo com um dos sócios nossos, de uma marca nossa que a gente fez M&A ano passado, que é de aluguel, que eu falei justamente isso. Você vai demitir ele, mas vai apresentar qual solução? Você vai demitir o cliente, sim, que está tentando trazer 12 imóveis para nossa carteira, mas que não é mais o perfil que a gente quer trabalhar. E qual solução você vai apresentar? Se eu não tenho uma solução para apresentar para ele, que seja recomendação de um outro profissional, não demite ainda. Primeiro vai até a solução. Entendi. Depois você demite, explica o porquê está demitindo e aí entrega a solução. Então, por exemplo, nós saímos de todo o mercado de sala comercial, lote, terreno em condomínio fechado. Nós abdicamos de tudo isso. Entendi, para focar. Renunciamos todo o restante para focar em uma única coisa. Onde foca expande. Apartamentos. Ok. Nós entendemos que a gente estava numa das cidades. Eu lembro que você tinha uma frase ali, né? Que você colocava a única especializada em apartamentos. Em apartamentos. E essa bandeira, ela é solitária. Não, né? Por quê? Daí fala, pô, mas só tem apartamento. Não, a maioria hoje é generalista. Tudo. Vende tudo. Sim. Não é especialista. A gente renunciou lá atrás, demitiu esses clientes, no bom sentido, para focar realmente. Né? E aí nós pegamos algumas regiões só da cidade. Então hoje a gente vai até a terceira, agora ampliamos um pouquinho com a nova 4ª Avenida aqui em Balneário. Sim. Né? Mas se me falar de Bairro das Nações, Ariribá, a gente não atende. Entendi. E é uma escolha. Né? Então, porque tudo começa a ficar mais fácil. Então o marketing começa a ficar mais fácil. Com certeza. Você começa Deslocamento, a tudo. Um público de pessoas. A linguagem do teu vendedor começa a expertise, né? A expertise, o reconhecimento daquele local começa a ficar mais fácil. Tudo isso fica mais fácil. E aí sabe o que é legal? Que é genuinamente ajudar. Com certeza. Porque aí, cara, quando eu tinha lá a casa, exemplo, isso aconteceu com... a empresa tinha 8 ou 9 anos, se me falha a memória. E aí, qual que foi o negócio? A gente fez um estudo de Enterprise. Eu tinha 8 anos imóveis na Enterprise. Sabe quantos a gente tinha vendido lá? Nada, nenhum. Nada. Por que mantinha ainda lá? Sim. Então, volto a dizer, não sei qual é o teu segmento. Mas às vezes você tem coisas na sua prateleira que você não vende. Mas ele está lá na sua prateleira. Te gerando atualização, te gerando, às vezes, um vizinho que vai ligar também, vai gerar uma expectativa de venda. E aí, cara, tem um problema, de maneira geral, aí não é só no mercado imobiliário, Brasil, etc. e tal, que é trabalhar em resultado. Né? Então, hoje, o nome do nosso escritório, a palavra resultado faz parte do nome, do nosso nome. Né? Então, assim, cara, gerar resultado, atender expectativas, isso é essencial. Então, toda a construção que a gente está fazendo de ecossistema, tudo, a gente analisa o que vai, de fato, ajudar aquelas pessoas, as dores que eu vou resolver. Com certeza. Né? Como a gente falou aqui, o imóvel é veículo, para daí ver se faz sentido, se isso é genuíno, esse atendimento que eu vou fazer vai resolver ou não. Então,
É algo que é muito legal. E uma coisa que você colocou, que é muito interessante, é que o corretor, quando ele é especialista, posso fazer analogia com o médico. Se você tem uma cirurgia do joelho, qual médico que você vai procurar? Você vai procurar o melhor ortopedista que entenda sobre joelhos. Isso aí. É o que você fez, você nichou mesmo. Apartamentos, você está segmentado, você falou, se não tiver garagens, enfim. Eu gostaria até que você explicasse um pouco qual é esse nicho hoje. Você falou sobre o alto padrão, digamos assim, mas sobre as regiões, hoje até a 4ª Avenida, alguma coisa assim, mas eu queria saber, você trabalha com, por exemplo, estúdios hoje praticamente não tem em Balneário Camboriú, né? Mas são apartamentos de 2 quartos e 3 quartos e principalmente a área litorânea, na frente mar. Como hoje está distribuído? O escritório só trabalha ou com apartamentos, tá? Ou com terreno para que se tornam apartamentos. Então, ou é um é outro. Ou vendo apartamentos, ou terreno para incorporadoras que se transformam em apartamentos. Por quê? Porque é o retroalimento. Sim, lógico. Então, faço a permuta, gero apartamentos. E vem para vocês vender. Meu time vender. Lógico. Então, essa é a jornada. Quais características que isso tem que ter? Não aceita vaga rotativa, não aceita numerada, não trabalha com imóveis sem documentação. Lógico. Então, cria-se esses critérios, né? E depois a localidade, né? E as limitações dentro dessa localidade. Então, por exemplo, aqui em Balneário Camboriú, a gente vai até a 3ª Avenida, Avenida do Estado, e na parte sul a gente aderiu à 4ª, que começou a ter os prédios novos. Sim. Certo? Bairro das Nações. Mas é apartamento. A gente não trabalha. Entendi. Né? Nesse momento a gente não trabalha e tal. Até porque é o seguinte, falta abraço, e tem uma frase que eu internalizei isso, que é o seguinte, quem abraça todo mundo, abraça fraco. Com certeza. Não tem como você abraçar tudo forte. Então escolha algo e abrace isso forte, seja ali intenso, verdadeiro, para entregar o resultado que você está disposto propondo entregar. Então, hoje é isso. Em Itajaí, por exemplo, nós entramos, agora a gente está fazendo um novo time para Itajaí. Só para apartamentos em Itajaí. Para a parte dos bairros. Eu estava somente na Brava. Fazenda, etc. Então o cara batia na fazenda, entendi. não atende. Não atende, entendi. Somente para a Brava. E ali está crescendo muito. Exato. Né? Agora, poxa, a gente está tendo uma demanda para a fazenda, tem time aderindo para isso, então vamos fazer um movimento e criar um novo time para atender isso. Entendi. Como se fosse uma ideia de squad. Okay. Mas ali eu queria um novo líder, um novo time. Especialista naquela região. Ótimo. Né? Que hoje é a grande potência que a gente tem dentro do nosso ecossistema. Então, poxa, eu tenho empresa de vendas em diferentes locais, eu tenho empresa de aluguéis em diferentes locais, certo. Eu consigo fazer o corretor, que é de vendas, ser remunerado no aluguel. Então, peraí, o corretor aluga? Não, ele não aluga. Mas ele vai passar para o braço, ele vai passar para o bastão de aluguel. Entendi. Então, eu consigo gerar um cross-selling que gera receita em vários sentidos. Né? Então, essas são verticais de receita que nós construímos dentro do grupo, que torna isso um ecossistema de soluções imobiliárias. Então, eu tenho venda, eu tenho aluguel, eu tenho seguro, eu tenho financiamento. Hoje a gente atende um braço financeiro. Né? Então, poxa, não é melhor se o cara está falando de investimento, eu entender daqui a pouco se ele vai para o mercado financeiro ou se ele vem para o imobiliário? Sim. E aí eu diria, não é um ou outro. É combinar os dois. Okay. É usar o fluxo de caixa a seu favor. É usar a característica de aquisição que a gente tem na região para utilizar de alavancagem, para usar de vários conceitos que dá para aplicar dos dois lados. Né? Então, hoje o alto padrão está vendendo muito em que sentido? O alto luxo, segmento luxo. Está bombando. Por quê? O cara mantém o patrimônio, a liquidez, ele mantém, mas o rendimento ele aloca em parcelas. Ou seja, eu travo num contrato que vai ter a valorização de um mercado imobiliário e eu mantenho essa liquidez desejada, né, que todos querem ter liquidez, e obviamente que é saudável, para você ter dois tipos de ganho e fazer uma cesta que no final vai ser uma potência, né, diversificada, sim, enfim, mitigando riscos, etc. e tal. Então, hoje o nicho a gente atua nesse sentido. A mesma coisa é lá no mercado de Itapema. Somente apartamentos em regiões determinadas, né? A gente escreveu várias teses dentro do escritório. Então existe a tese do tijolo commodity, do tijolo conceito, né? A tese da alavancagem. Então são coisas que a gente vai educando tanto da porta para dentro, o nosso time, quanto da porta para fora. Sim. Porque hoje o mercado imobiliário,
O mercado imobiliário é um processo educacional, Com certeza. né? Tanto do cliente quanto do próprio profissional. Eu ainda costumo dizer o seguinte, aquele que está à frente, que entende sobre pessoas, porque eu já cheguei até quatro imobiliários, então eu compreendo muito bem do que você está falando. Eu tinha um time de 130 corretores. E a maior dor que nós tínhamos realmente é a retenção. É reter aqueles melhores profissionais, que com certeza no mercado igual nós vivemos aqui, Balneário Camboriú e Brava, que a cada quadra tem 2, 3 imobiliárias, e eu queria até entender um pouquinho sobre essa retenção, como que você faz, como você cria esse ambiente para que esses profissionais fiquem, se tem alguma bonificação, se tem algo completamente diferente que você tem trabalhado, que você pode, já que você falou que ia abrir a caixa preta, né, porque você tem muitos corretores hoje, depois você pode até falar sobre esses números, e quais são os processos e procedimentos que você faz para que haja essa retenção e que você consiga segurar sempre esses melhores profissionais. Bom, vou desmembrar, que são várias perguntas. Várias perguntas, mas excelente contexto. Primeiro, esse processo que eu falei anteriormente de demitir clientes para assumir um nicho, ele faz parte de um processo de profissionalização, que se iniciou há 6 anos atrás. Certo. Essa profissionalização, ela passou por processos, procedimentos e por áreas. Então, hoje, o que nós fizemos? Nós internalizamos as áreas. Esse é o primeiro. A gente saiu de uma porta que vende imóveis para ser uma empresa que vende imóveis. Okay. Então, hoje, o que a gente vê muito monta uma sala, bota a cadeira dentro, joga o corretor lá dentro e, cara, salve-se quem puder, cada um por si. O que a gente fez? A gente criou uma estrutura de empresa. Okay. Então, eu tenho lá departamento jurídico, departamento financeiro, nós temos RH. Hoje eu tenho praticamente uma agência para atender nossos escritórios. Nós temos toda a parte do marketing, são 6 pessoas dentro do marketing internalizado. Então eu tenho toda a produção lá dentro fazendo isso. Então eu tenho todas as áreas fomentando a área comercial. Sim. Tá? Esse é o primeiro passo. Depois disso, o comercial, eu acho que existem 2 grandes situações. Plano de carreira, a gente tem ele desenhado. O corretor hoje existem vários níveis de comissionamento e a gente estimula ele em dois cenários. Primeiro é um cenário de trimestre, eu regulo ele, a categoria conforme a performance dele. Sim. E ele pode subir ou descer. Tá? E como que a gente faz isso? A gente analisa o histórico dos 12. Então, isso é muito legal, que inclusive na nossa contratação, com prova cabal, o que é prova cabal? Contrato ou nota fiscal, lógico. A gente coloca o cara dentro do plano de carreira. Já então, direto. por exemplo, você é um corretor que está performando 50 milhões de reais. Você vai trazer essa documentação e você vai ingressar dentro do grupo, né, dentro da CRI, se é na área de venda, seja em qual praça for, entrando já na categoria. Essa categoria ela começa em 40% e hoje, cara, com tudo que a gente entrega, a gente chega a entregar 70% de comissão por tempo. Fenomenal. Então o cara vai escalando, né, as categorias de performance até chegar na Infinity, que é a nossa categoria mais alta, e aí ele vai estar levando lá um percentual que é assim, o que a gente quer fazer? A gente quer que o corretor que tem alta performance entenda. Você não precisa virar gerente. Você não é gestor. Você não precisa virar gerente. Você virar dono de imobiliário para ganhar mais dinheiro com o imobiliário. Porque senão ele não vai ter tempo para vender. De carreira estruturado de uma empresa que te dá ferramentas, que te dá metodologia, que te gera marketing, para você faturar cada vez mais fazendo o quê? Vendendo, que ele sabe. Que é a sua grande potência. Hoje o grande problema do mercado imobiliário local, da nossa micro-região, é que bons corretores se tornaram donos de imobiliárias. Com certeza. E não assumiram o papel de donos de imobiliárias. Eles continuam sendo corretores, só que numa posição de dono de imobiliário. Eu vou até complementar. Isso mata não somente o corretor. Se você é corretor, você vai entender o que eu estou falando, porque você está vivendo dores aí. Se você é corretor, está numa imobiliária, que o seu dono do seu imobiliário, ele é muito mais corretor que dono, que faz papel de dono, está pensando em gestão, estratégia de negócio, trazer novos negócios para a mesa, pensar de fato nisso. A gente já fez M&A, a gente está fazendo vários negócios que cara, com cabeça de empresa. Sim. Né? Cara, isso é uma roubada, porque no longo prazo, isso nos tenta, e sabe o que é o pior? Não estou falando só do corretor e da imobiliária, não é sobre isso. O nosso mercado, ele se perdeu aí.
Porque se hoje a gente tivesse grandes escritórios, não estou falando de 1, 2, 3, 4, pode ser 5, pode ser 8, pode ser 10. Mas se hoje tivesse grandes empresas que conseguissem atender, a gente limpava esse oceano vermelho. Com certeza. Modelo muito americano. Né? Modelo americano. Seguinte, eu tenho aqui uma empresa grande, né? E eu pego o quê? Cara, eu vou trabalhar com 5 consultoras, vou resolver o VGV desses caras. As consultoras também estão cansadas. Ela não gostaria de falar com 400 imobiliários. Lógico. Eu queria falar com 5, com 10 e resolver esse VGV dela. Lógico. Entendeu? Da mesma forma a imobiliária. É a mesma coisa que eu falei aqui da renúncia. Eu não consigo trabalhar com todo mundo. Entendi. Né? Então a gente tem que filtrar, escolher aquilo que a gente tem aptidão, que a gente acredita, em que está disposto ali a colocar a ficha dos nossos clientes, ou até melhor dizendo, que nós colocaríamos as nossas fichas, né? Para daí sim a gente focar e gerar resultados, escalar isso. Então hoje o plano de carreira ele tem essa oscilação, que é esse incremento de comissionamento que vai até 70% dentro do plano de carreira. Isso explica a retenção. E é uma das partes. Eu também tenho um outro estímulo, que é para o corretor, para a gente gerar de fato riqueza, né? É para o corretor, que é o quê? Dentro do mês ele tem 3 níveis de comissionamento, independente da categoria. Então, por exemplo, um corretor hoje, que é Diamond, ele tem lá uma categoria, ele tem lá 50%. Depois, a segunda venda, ele vai fazer 52,5%. Entendi. Depois, ele vai fazer 55%. Entendi. Ele escala dentro do mês. Você estimula Porque dentro do mês. eu não quero que esse cara faça uma venda. Eu quero que ele faça vendas dentro do mês. Né? Então, eu tenho profissionais que usufruem. E daí você aproveita essa atração, né? Claro, vendeu, falar, não vou vender, eu vou... Cara, que é um grande gargalo também. O cara vendeu, eu vou surfar, eu vou passear, eu vou fazer uma... Não, você estimula ele, gerar riqueza no mercado novamente. imobiliário aqui, o cara seguinte, fabuloso. Tem que comprar imóvel, tem que trocar de carro, tem que viajar. É isso aí. Tem que enriquecer intelectualmente, vai para fora, vai conhecer o mundo, vai falar das coisas que o teu cliente fala, vai usufruir do dinheiro, né? Não, ter o dinheiro como nosso servo e não nós como servo do dinheiro, vai viver esse mundo aí, cara, através da corretagem, transformar a vida através da corretagem, né? E eu sou fruto disso. Que legal, cara. Então, acho que é uma coisa assim que eu, mais do que pregar, praticar e vivenciar isso, né? Então, esses são estímulos de plano de carreira, mas a gente tem lá na ponta a possibilidade de partnership, de se tornar sócio do escritório através dos resultados gerados, etc. e tal. Então, hoje eu tenho pessoas que área jurídica, que se tornou sócio, tem pessoas de área comercial que se tornou sócio, está em nível de gerencial. Tem pessoas que são corretores que se tornam sócios. Então, tem categorias diferentes que as pessoas se tornaram sócios do escritório através disso. E tem os sócios que vieram de novos negócios. Como tem o Thiago, né? Um forte abraço, meu sócio Thiago, da Adin Aluguéis, né? Empresa com 15 anos, líder. É isso que eu ia te perguntar. É isso que eu ia te perguntar. Tem Gesiel, tem Itapema. Vou te cortar um minuto, porque eu estava pensando, olhando, lógico. Eu sempre, quando eu era corretora, a gente acaba se atrapalhando justamente por conta disso. Por você ter que se tornar gestor. Ou você para de vender e faz a gestão de tudo isso, que eu acredito, lógico, você tem suas vendas, mas eu acredito que hoje você está mais voltado para o resultado das equipes, da operação. Mas você falou sobre satisfação de cliente. E uma coisa que eu nunca consegui, que sempre foi uma grande dor nossa lá no passado, foi justamente o que você falou agora, locação. Porque a locação, quando você gera uma insatisfação, aquele cliente não quer te ver mais, ele não quer mais comprar contigo. E como que você faz nesse processo? Aí você falou que você tem um parceiro que trabalha com locação. Eu não faço. Você não faz? Não sei fazer. Ótimo. Mas o meu sócio é expert. É isso aí, entendi. Então, entendi. Assim, porque o Thiago, ele falou, cara, eu tenho 15 anos de crescer e nunca fiz uma venda. Aí eu falei pra ele, o nosso processo de M&A tu vai vender, porque nós vamos colocar coisa boa na tua mão e tu vai entender. E de fato, em 70 dias após o nosso M&A, nós tínhamos gerado R$420 mil de receita com CAC zero. Entendi. Custo de aquisição de cliente zerado e nós já estávamos quase batendo R$500 mil de receita em menos de 3 meses. Mas o que acontece? Cara, você não precisa saber tudo, mas você precisa construir uma situação, um ecossistema, né, que é isso que a gente tá consolidando, que tem essas soluções. Com certeza. Porque é uma dor também passar o cliente para alguém que você não confia. Então, você não indica. Não tem jeito. Você não sabe fazer e não indica. Sim, então, o que eu fui buscar resolver? Cara, como é que eu crio aqui uma vertical de receita recorrente, que é o aluguel, mas sem eu me envolver nesse processo? Porque aqui não é só sucesso não, tá? Lógico. Eu tive uma... E ali foi esperto a minha
a minha abertura, no passado, eu montei uma sociedade com outro corretor, que é um grande amigo, que se chama André Ferla, e a gente fundou a União Aluguéis. A União Aluguéis não vingou. Entendi. Porque nenhum dos dois eram bons o suficiente em locação e nós não estávamos pré-determinados em abandonar o resto só para alocar. Sim. Que é o que a gente tem hoje. O Thiago vive disso, respira isso, é isso aí. 24 horas locação. Ele é o especialista. Ele é o cara que toca todo esse processo, que dá segurança para os nossos clientes. Que faz tudo dentro de casa, a gente está com seguro dentro de casa, a gente está com várias situações. Agora estamos começando a fazer antecipação, uma nova receita da nossa operação, antecipação de aluguel para o dono do imóvel dentro de casa. Entendi. Então, quer dizer, são verticais que a gente está entendendo, legal. Soluções dentro de casa, né? E tudo isso está dentro do ecossistema. Muito legal. Então, esse ecossistema de soluções hoje, a gente está tornando ele cada vez mais robusto. Semana que vem eu assino um novo contrato para colocar mais uma solução que vai atender a dor, dessa vez da área de vendas, muito profunda, né? Então, deixa eu assinar, não posso dar spoiler, mas assim, é isso. É entender, é mapear a dor do cliente e entender, cara, como é que eu somo com esse cara nessa etapa? Entendi. Como é que eu entrego aqui, né? E sabe o que é muito legal? Eu tô para assinar esse contrato agora e o primeiro negócio do contrato, sabe com quem vai ser? Vai ser eu. Entendi. Eu uso muito o termo de skin in the game. Sim. Né? Colocar a própria pé nisso. Lógico, é ótimo isso. Antes de assinar, eu falei, a gente vai firmar e eu vou colocar um meu imóvel nesse processo. Entendi. Um imóvel meu, da minha carteira, para colocar isso e para a gente fazer acontecer. E aí eu transbordar. A gente já tem muito dado, mas ainda sem estar dentro da CRI. Então eu vou gerar isso com um imóvel meu. Talvez é um dos ativos mais especiais do meu portfólio, que é um imóvel frente mar na Brava, tudo. Sim. Imóvel, né, AAA, vamos dizer assim. E, cara, vou colocar no processo para validar o processo, utilizar o processo dentro de casa. Legal. Né? E o que é legal, falando em plano de carreira, ainda voltando, a gente está subindo uma pessoa de dentro do time que era de outra área para essa vertical. Para essa vertical, entendi. Entendeu? Então tá saindo de uma outra área para assumir uma área nova da empresa, né? Então, é uma espécie de B2B com resultado pré-determinado que se torna uma joint venture. Sim. Então, a gente funda uma nova empresa a partir daquele gatilho de resultado. Entendi. Então, isso, a gente tem um sócio também, um forte abraço, inclusive está agora em Manchester, lá no Reino Unido, fazendo um MBA de negócio, que é o Ricardo Urso. Ele é um dos sócios e ele que é responsável pelas fusões, aquisições, modelagens, né? Do grupo. Então, tudo que é isso. Dentro do grupo é ele que faz. Então, cara, é muito estar atento, né, ao comportamento do mercado, entender como que a gente pode somar com aquilo e se tem fit com o nosso core business, né? Que é o fit com o nosso negócio. Entendi. Cara, no final do dia, abraçar o cliente, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que nós passaríamos aqui pelo menos mais umas 2, 3 horas conversando. Mas já cantaram aqui, que já deu quanto, Renanzinho? 50 e poucos minutos? 50 minutos. Então nós temos 10 minutos ainda. Vamos colocar 9 minutos? Eu quero entrar um pouquinho... A gente podia fazer algo diferente. Você quer fazer um bate-bola? Vamos fazer um bate-bola, justamente. Fazer um bate-bola. Vou perguntar para o Custódio. Primeiro, o que te realiza hoje? Profissionalmente? Qual que é teu hobby? O que você gosta de fazer? Para as pessoas entenderem um pouquinho. Cara, eu ainda pratico kartismo, ando de kart. Isso é uma coisa que, quando eu coloco o capacete, o mundo se apaga. Então, legal. É um negócio que me agrada muito. É o tempo de conversar consigo mesmo, errar uma curva, corrigir na próxima volta. Então, é uma boa. Gosto muito de jogar bola. É competição, né? Tem jeito. Gosto de jogar bola. Então, jogo futebol também. Então, esses são hobbies assim que me gosto muito. Amo viajar. Sim. Né? Agora faço uma viagem com a minha família. Estou indo pro 22º e 23º país. Legal. Então, é uma coisa que eu sempre me dediquei. Né? E, cara, hoje, assim, partes que me realizam muito, né? Sucesso familiar. Esse eu acho que é um grande pilar da minha vida, assim, se disser, cara, o que a gente considera, né? Me considero um cara vitorioso, que saiu do zero, construiu tudo sozinho, e tudo sozinho. Tudo sozinho, não. Lógico, entre aspas. No sentido de
construir só. Entendemos. Tá? Ninguém faz nada sozinho, principalmente você vai fazer algo grande. Por isso que hoje a gente é mais de uma centena de pessoas dentro do grupo. Sim. Mas, cara, um pilar fundamental na minha vida é a minha esposa. Com certeza. Eu tô há 20 anos com a Rô. Pô, que legal. Então, o tempo do mercado, do mesmo tempo de carreira, que legal. Me acompanhou em toda a jornada. Então, esse é um negócio muito legal. Isso é uma grande realização. Tenho 2 filhinhas, né? A Cecília e a Charlotte. Então, para mim, assim, é uma alegria tremenda. Né? Então, isso é uma grande realização. Construir a família, viver isso, tem objetivos em conjunto com a família. Né? Então, falando de hobbies aí, viagens e esporte é uma coisa que me agrada muito. Adoro um vinhozinho, gosto demais, né? Então, participo de clube do vinho, então é um negócio que me agrada muito também. E, obviamente, tô totalmente focado. Hoje eu sofro algumas vendas, né? Pelo tempo de mercado, acho que não tem nem pela confiança que as pessoas têm, então é normal. Mas vender terreno é um baita de um prazer que eu tenho para incorporadoras. Para poder estar no embrião do projeto. Isso daí que é uma delícia, né, cara? Desenvolvimento é para mim tesão. Assim, muito legal, muito legal. Ajudar a modelar, né, trabalho com algumas consultoras nos bastidores, ajudar a modelar precificação, modelagem de tabela, falar de tipologia, né, quebrar alguns paradigmas, né, que tem, olhar para mercados fora. Toda vez que eu viajo, cara, vai para os Estados Unidos, vai ver projeto, vai para Londres, vai ver projeto, vai para não sei onde, vai ver projeto. Então, sempre, né? Singapura, para mim, foi um banho de mercado imobiliário. Eu não fui em Singapura. Né? Cara, Singapura, tinha um sonho de ficar no Marina Bay Sands. Fiquei lá e passei um Natal lá. Legal, então, cara, aquele hotel é algo incrível, né? Quase 10 mil pessoas trabalham dentro do complexo. É um negócio animal. Então, para mim, ele também foi uma realização. Então, a viagem, ela traz isso. Ela envolve tudo, né? Porque aí traz a família, traz o trabalho. Outro olhar, você né? Coloca outra ótica. Junto, enriquece a gente como ser humano. Acho que é muito legal. Então, acho que essa parte eu te respondi. Respondeu. Vai para a próxima. Nós só vou fazer mais uma pergunta que o tempo nosso não pode estourar. Tá. 3 empreendimentos hoje. Balneário Camboriú. Os 3 em Balneário ou posso dar um de cada praça? Pode dar. Dá um de cada praça, é melhor. Um Praia Brava, um Itapema e um Balneário Camboriú. Ó, eu tenho 3... Vou falar de Brava agora. Tá. Eu tenho 3 cartas na manga que tá para estourar. Que um deles já ganhou meu coração. Tá? Mas hoje eu tô muito focado no Atmosfera. Ok. Tanto é que a gente lidera as vendas. Sim. Tá? Vendemos de maneira recorrente. Esse mês foram mais 2 unidades. Então é um negócio que realmente ganhou e tá muito conectado a um movimento global de mercado imobiliário, que é a questão de branding imobiliário, né? São mais de 1.500 marcas que estão no mercado imobiliário. Tá? Esse é um dado que a gente levantou recente agora dentro de casa. E está ligado também ao mercado, ao comportamento humano, que é a questão da longevidade, o wellness. Então esse projeto acho que está muito legal. Qualidade de vida. Nessa mesma linha, tem um outro projeto que a gente também está liderando as vendas, que ainda está em fase de reservas e tal, que é o Auris, né? Que é, cara, um empreendimento fantástico. Acabou de ganhar um prêmio. Na Europa, né? Tem arquitetura assinada, italiana, é um negócio emblemático, assim, cara, todo o exoesqueleto do prédio aparente, concreto pigmentado, celulite, celular, cara, prédio, assim, incrível, tem que conhecer, tanto quanto consumidor, quanto profissional do mercado imobiliário, é um negócio completamente fora da curva, de escola do mercado, né? E eu tô muito plugado hoje nessa questão de conceito. Porque quando eu estou num tijolo conceito e não estou num tijolo commodity, eu sou investidor imobiliário. Essa semana eu adquiri meu 52º imóvel. Legal, cara. Tá? Como investidor, né? Obviamente que isso vai girando no portfólio, mas adquirido 52º. E eu tô numa batida de só investimento em projetos conceituais. Entendi. Porque o commodity, quando eu comparo tijolo, eu vou cair aonde? Em preço. Sim. E aí preço mata a margem e acaba com o lucro. Quando eu vou para conceito, eu não consigo comparar. Não consegue. De escola. Fica único. E aí vai embora. E a mesma coisa que eu vou falar de Itapema Porto Belo, uma coisa só na nossa cabeça, dentro da operação, lideramos também as vendas lá. Cara, eu sou fascinado pelo lago. Acho que é um baita de um projeto. Sim. Investi lá também. Né? Então, acabei investindo fichas no projeto, tenho lá. Não é uma venda para agora, quero deixar todo Porto Belo acontecer aquele desenvolvimento.
acabei pegando na torre frontal lá, que está de frente para o lago, então é um apartamento que eu vejo que no futuro tem um grande potencial de valor. E todos eles têm essa linha conceitual. Então tu vê que eu trago aí diferentes empreendimentos. E tu vê que loucura, todo sucesso, né? De vendas. Todo sucesso. E olha só que interessante. Apesar de, por exemplo, aqui amar o cenário da Praia Brava, o cenário, o projeto também investir, a gente vendeu super bem lá. Esse ano foram aí algumas unidades do cenário, inclusive as mansões suspensas da frente. Esses 3 que eu falei hoje destacando, nenhum deles está de frente. Verdade. Verdade. Então, olha que é uma porque é conceito legal. Mesmo, é verdade. Conceitual. É verdade. E às vezes a Beira-Mar ou não dá espaço para o desenvolvimento do conceito, sim. Ou talvez o empreendedor, por já ser frente-mar, ele não busca tanto conceito. Porque já sabe que já tem um valor agregado ali. A resposta é assim que está muito ligada à tese que a gente escreveu lá dentro, da CRI. Muito CRI legal. Eu falei o que significa? Não, pode falar. Pode falar para fechar. C de credibilidade, R de resultado e I de imóveis. CRI. Esse foi a mudança do rebrand que a gente fez, mantendo a essência do CR. Estivemos aqui com Custódio Ribeiro Júnior. Eu também queria bater mais uma meia horinha de papo, mas o tempo não nos permite. Vou te dar um presente singelo para que você possa guardar lá na tua sede. Está aqui BC Brava, Visor Notícias, todos os nossos convidados recebem. Para mim é uma honra tê-lo aqui, uma lição que você nos deu. Parabéns pelo teu sucesso, de todo o meu coração, que seja multiplicado mais 10 vezes tudo que você imagina. Amém. Amém? Amém. Obrigado, irmão. Fiquem com Deus. Um abraço. Um abraço a todos. Um abraço, até mais.